Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um podcast do Varig Vive. Desta vez teremos a oportunidade de fazer uma bate-papo com uma pessoa que fez uma história belíssima na aviação e que é considerado, respeitado e bem quisto por certamente todos, sem exceção. É considerado um lorde, já vi até essa definição sobre ele há algum tempo. Nosso querido amigo Enio Dexheimer, nome de guerra, comandante Dexheimer. Seja bem-vindo, Dexheimer. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, hein? Espetacular o Varig Vive. Que ideia bacana e que trabalho que vocês estão fazendo aí. Parabéns. Muito obrigado. Estamos aqui na mesa com o meu colega FE José Franzen. E aí, meu? Boa tarde, ou boa noite, né? A gente confunde aqui no estúdio com o horário. Só para dar as boas-vindas aí ao Dexheimer, agradecer pela disponibilidade dele e por essa oportunidade que certamente nós vamos ter aqui de trocar ideias, saborear histórias e dar ao nosso projeto Varig Vive um sentido sempre cada vez mais robusto com os nossos amigos e colegas de tantas jornadas boas aí. Obrigado, Dex. Comissário Zé Guzoli. Boa tarde, comandante Dex. Seja bem-vindo a bordo, né? É o nosso lema aqui. E é um prazer muito grande contar com a sua presença aqui no nosso podcast hoje, né? Seja bem-vindo, comandante. Perfeito. Obrigado. Tenho quase que a sensação, e vou pedir um comprometimento por parte do Dexheimer, porque como os assuntos dele sempre são muito bons, nós teremos que fazer o Dexheimer parte 2 em breve. Mas antes de entrarmos na área técnica, de ele contar a sua parte da sua história, eu vou me reportar uma situação do episódio anterior, onde nós batemos um papo aí com o comandante Delamar, e o Delamar mencionou um episódio acontecido com ele, com um Boeing 707, na aproximação para Buenos Aires. Quando estavam na aproximação, o trem de pouso do nariz não estendeu, ficou em cima. E ele mencionou que, graças à atitude do FE, mecânico de voo Ernie Weiss, a situação, ele entrou em órbita em cima do Rio da Prata ali e tal, e aí na pesquisa de pane, o Ernie Weiss solucionou e ele conseguiu pousar com sucesso, sem criar danos, sem criar prejuízos. Então a gente, na condição de fazer uma homenagem a esse feito, resolveu abordar e até para explicar a quem não é do segmento. Fazer um resumo rápido: o Boeing 707 possui um trem de pouso triciclo normal, né? Um no nariz e dois na fuselagem, comando sistema hidráulico, uma seletora de flap lá na frente e luzes indicativas correspondentes à posição, em up ou em down, luz verde quando está embaixo travado. O sistema, em caso de o sistema normal, que é acionado hidraulicamente, não operar, existe um dispositivo, como quase todos os aviões possuem, um sistema alternado, que no caso do 07, é um sistema mecânico através de cabo de comando, através de um sistema de manivela no assoalho dentro da cabine de comando, tem 3 portinholas que tu abre, e dá a manivela para soltar esse mecanismo e o trem desce por gravidade, free fall, e aí depois bloqueia. Me parece que nesse caso o trem do nariz não desbloqueou. O tal mecanismo chamado up lock, bloqueio superior, ficou travado e aí o Ernie desceu. O 707 possui dentro do cockpit um acesso para tu descer a um porão aviônico dianteiro
E dali tu teria um acesso para um outro pedaço que tu consegue chegar até o compartimento trem. E como o 07 era um avião equipado com uma barra conhecida como Johnson Bar, que não é equipamento do trem de pouso, e sim é uma barra de alavanca, uma barra de força, né? Ele utilizou isso porque existia essa possibilidade e com essa alavanca, com muito esforço, ele conseguiu destravar o uplock e o trem de pouso aí então se distendeu. O Delamar contou que o Ernie saiu lá de baixo suado, com a barra torcida, inclusive, torta, de tanto esforço que fez. Mas nós vamos colocar as fotos aí dessa situação e complementar, para não deixar passar despercebido uma atitude tão adequada como essa. Era apenas uma parte sobre isso. Nosso colega... Tive o privilégio de voar com o Dexheimer no DC-10 somente. O Dexheimer, segundo eu sei, é gaúcho de Porto Alegre, entrou na Varg em anos 60, é isso? Sou gaúcho de Porto Alegre, isso. Me criei aí nos Pagos. Eu vi uma entrevista tua que tu mencionou, acho que morava aqui pro lado do IPA, né? Sim. Isso muito marcante, né? A fase de infância e juventude, que foi ali entre os bairros Rio Branco, né? Perto do IPA, do colégio. E aquilo ali, na minha infância, foi fantástico, porque eu morava na Rua Almirante Abreu, a uma quadra do estádio da Baixada, do Grêmio, que ainda funcionava até 1954, o Grêmio esteve ali. Então, a uma quadra eu ia para assistir jogo de futebol. A 2 quadras ficava o hipódromo dos Moinhos de Vento, onde também eu frequentei desde criança, até hoje eu acompanho muito o turf e me criei ali no meio daquelas cocheiras com cheiro de bosta ali, mas aquilo tinha sabe, um significado forte assim da vida, né? E a 3 quadras do IPA, do colégio, que foi onde eu passei os meus primeiros 9 anos de colegial, e o IPA desenvolveu muito o gosto pelo esporte, né? O IPA não sei hoje como está, eu sei que mudou muita coisa lá. Era. Hoje é só um colégio Leonardo da Vinci e o resto foi desativado. Olha, só que pena, porque aquilo era uma escola de metodistas americanos e eles davam muita importância para o esporte. Então a gente jogava de tudo lá, coisa que eu nunca tinha ouvido falar: vôlei, atletismo, tênis. Tênis até eu tinha um pouco em casa, mas o IPA foi fundamental na minha formação, assim, pelo gosto pelo esporte e pela questão da responsabilidade. O lema daquele colégio era liberdade com responsabilidade. Então, muito cedo a gente entendeu a questão do trabalho em equipe, da responsabilidade com os colegas e, na parte esportiva, o saber ganhar, saber perder, coisas muito importantes, né? Na vida não é tudo muito fácil, tem derrotas também, e o IPA tinha isso de bom, ele ensinava a gente a conviver com a vitória e com a derrota desde pequeno, precisa saber ganhar também, não é só saber perder, ser altivo na vitória é muito importante também. Então, aquele bairro foi fantástico. Depois migramos para o Moinhos de Vento, que era do outro lado do Parcão ali, e também foi uma juventude muito, muito saudável e muito prazerosa. Parcão ainda tinha o cancha reta não, o hipódromo? Não, sim, o hipódromo ficou lá até 59. Em 59 eu tinha 13 anos, eu comecei a frequentar o hipódromo com 9. Então eu peguei ali 4 anos ainda do Moinhos de Vento. O Grêmio mudou um pouco antes, mudou em 54 para o Estádio Olímpico. A frequência na Baixada também começou um pouco antes, eu comecei a ir para o
ver jogos no Grêmio com 5 anos. Meu pai começou a me levar lá. Foi interessante porque ele percebeu que eu estava começando a gostar do Internacional, que era o time que ganhava tudo na época, né? Tinha um time fantástico lá, e não conseguia estabilizar um time. E eu estava começando a gostar de ver. Quando o velho viu que eu um dia sabia decorar a escalação do Internacional e não sabia do Grêmio, ele disse: espera aí, vem cá que nós vamos arrumar isso aí. Ele começou a me levar mais jogos, e principalmente os jogos de aspirantes, onde o Grêmio ganhava. No titular, no adulto, era um fiasco. Mas aí entrei nos eixos e fiquei um gremista desde criança. Então, obviamente, a inspiração pela aviação e avião, o Dexheimer é primo do comandante-geral do Knippling, né? Obviamente, aquilo deve ter influenciado muito, né? Ver aquela pessoa que já era um cara influente, com uma história marcante, desenvolveu a aviação brasileira. E primo, mas primo do teu pai, porque a diferença de idade. O Geraldo era primo irmão da minha mãe. O irmão da minha mãe, assim, de uma geração intermediária entre a minha mãe e a minha. Mas a gente conviveu muito e, claro que ele foi muito importante no fato de eu escolher a aviação como carreira, né? Porque a gente ouvia em casa, na cozinha, na sala, as histórias todas que depois ele colocou no livro dele, aquele Falando de Avião, um livro Eu tenho uns... recomendável para quem gosta. Aprendi assim, a admirar muito a figura dele, a figura do primo, do profissional, né? Ele e meu pai foram muito próximos, eles faziam passeios de barco junto pelas lagoas ali entre Osório e Torres. E, então, o Geraldo foi sempre muito presente, né, na minha formação e, sem dúvida, teve importância na decisão de seguir a aviação. No acidente, só fazer uma explicação no meio para quem entrou pela metade, mas comandante-geral Knippling é um comandante antiquíssimo na Varig, que voou do F-13 ao 747 e estava comandando aquele Constellation que acabou fazendo um pouso na água e que a gente abordou aí num dos episódios com o FE Campani narrando, né? Quando aconteceu o acidente, tu tinha que idade? Sim, 11 anos. Eu me lembro muito bem, porque a minha tia ligou logo, dizendo: olha, o Werner, ele era conhecido como Werner na família, o Werner pousou no mar, mas parece que está tudo bem. E a gente custou entender aquilo primeiro, né? Mas o meu pai logo se informou melhor, explicou o que tinha acontecido. Depois eu ouvi dele mesmo várias narrativas daquele episódio, e foi realmente uma epopeia aquilo, né? Como eles resolveram a questão, os fatos que acompanharam aqueles 2 ou 3 dias lá no Caribe, aquilo dava um belo de um filme, sabe? É uma história muito interessante. E o que eu achei bem marcante, o comandante Geraldo Souza Pinto, eu acho que ele fez um programa aí com vocês também, não sei se ele comentou isso. O pai dele, na época, era o piloto-chefe, o diretor de operações da Varig, e logo foi a Santo Domingo para acompanhar lá a investigação do acidente. E diz que ele tinha uma fotografia tirada da superfície da água, uma água muito limpa, muito cristalina, em que se via o avião no fundo do mar. Perfeito, uma fotografia muito nítida, e que ele, Geraldo, não sabia onde tinha ido, o Geraldo Souza Pinto, né, não sabia onde tinha ido parar essa foto. Eu passei anos tentando descobrir se essa foto existia ali onde estava, nunca foi possível. Como eu gostaria de ter visto essa cena do avião no fundo do mar fotografado da superfície, né?
Mas então, aquilo foi um evento fantástico. Acho que o Campanha ainda está entre nós, né, que era mecânico de voo, daquele voo. Sim. Com relação a essa foto, não, eu desconhecia, também me surpreende. Eu recebi, tenho, e se tu quiseres, posso escanear e mandar para ti, o relatório datilografado da investigação, incluindo dos mergulhadores indo ao fundo e dizendo as condições de passo de hélice, coisa assim, e foi assinada pelo Lili de Souza Pinto. Eu recebi o relatório. Olha que interessante, hein? Na época a investigação de acidentes ainda era muito incipiente, né? Mas eles, de um jeito ou de outro, sempre conseguiam descobrir com uma razoável precisão o que aconteceu nos acidentes, né? Mas eu Acabei, gostaria de ver, sim. então, acabei de não perguntar onde é que tu fez o Aeroclube e quando é que tu entrou na Varig, já está no momento, então. Então, em 1967, eu vim morar em São Paulo, porque o meu pai transferiu a empresa para São Paulo, e aí viemos juntos, a minha mãe e eu. A minha irmã já tinha casado, ficou no Sul, e eu morava relativamente perto do Campo de Marte, foi um passo, né? E muito incentivado pelo meu pai. O pai gostava de aviação, adorava. Acho que ele gostaria de ter sido piloto, talvez não teve a oportunidade, né, quando jovem. E ele então me incentivou. Quando eu vi, ele tinha feito a minha inscrição lá no Aeroclube de São Paulo, funcionava ali no Campo de Marte, acho que funciona até hoje, né? E lá fui eu, então, com 20 anos, fazer o curso de piloto privado no Aeroclube de São Paulo. Já com o objetivo de seguir carreira, já me informando como é que era a questão na Varig, como é que era a admissão. Descobri aí que tinha uma escola, né, a EVAERA, a Escola de Pilotos da Varig, e aí foi dando tudo muito certo. Eu tive um pouco de sorte, porque assim fui aproveitando todas as oportunidades que surgiram. Entrei na Varig em 69, com 22 anos, e de lá segui, fiz um ano de curso, depois entrei para a linha, né? Comecei um ano. Quem era o instrutor da Evaer na época? Desculpe, o que tinha na Evaer? Quem eram os instrutores da Evaer nessa época? Time de primeiríssima. O chefe era o nosso glorioso comandante Domingos Martins, que era copiloto da linha internacional e era o chefe da instrução. Tínhamos lá 4 instrutores: o Wilson Heltz, que era de Santa Cruz do Sul, seguiu depois a carreira de engenheiro, não ficou na aviação, e os 3 outros instrutores eram Sérgio Machado, dispensa apresentações, né? Um homem aí que tocou nas costas, junto com outros companheiros do Aeroclube do Rio Grande do Sul por muito tempo, faz acrobacias até hoje. Teve aquele projeto fantástico do DC-3 também, com alguns colegas, né? Chegou a fazer voos panorâmicos aí em Porto Alegre. Então, era o Wilson, o Sérgio Machado, o Centeno, que foi depois de piloto-chefe na Transbrasil e na NHT, e o outro era o Tchê Leal, o famoso Tchê Leal, Carlos Leal, e esse seguiu carreira na linha, depois voamos juntos lá muitas vezes. Deixou um trabalho muito consistente sobre treinamento no MD-11, porque ele sofreu já sei lá, com 50, 60 anos, um acidente, caiu do Teve um telhado acidente da casa, doméstico. ficou paraplégico. Ele se dedicou a fazer documentos de treinamento do MD-11 muito bons, me lembro assim que eram muito aproveitados, né, no treinamento. O trabalho do Tchê Leal. Esses eram os instrutores. Na parte do curso teórico tinham figuraças, né? Pessoas assim, folclóricas, o velho Piccoli, que nem era velho na época, né? O mestre Piccoli, com questão de regulamentos de tráfego aéreo, era também controlador da torre do Salgado Filho. O professor Zell era um velhinho de origem alemã, esse já era velhinho mesmo,
era muito divertido, as aulas dele eram imperdíveis, né? Assim, contava histórias fantásticas. O comandante Bordini, outra, outra lenda aí da aviação, né? Foi vice-presidente da Varig Nacional quando compraram a Real, tem vários livros editados. E Dr. Petersen, figura clássica aí do nosso serviço médico, era o professor de medicina de aviação. Então, nós tínhamos o que tinha de melhor mesmo lá, em termos de corpo docente. E aulas muito prazerosas, muito divertidas. Assim, a gente não via a hora de começar a aula para dar risada. É muito bom. A Evaer, para explicar para quem também não é do segmento, era a Escola Varig de Aeronáutica, que era uma formação de pilotos, onde a Varig recebia o elemento cru e saía dali pronto para entrar em linha aérea. Existiu de 52 até, eu acho que por aí, né, 70, e depois teve interrompida por um período, né? Eu acho que ela, no início, pegava os candidatos sem hora nenhuma, né? Eles faziam todo o treinamento na Varig. Isso, como você falou, 52 em diante e tal. Em 69, quando eu entrei, já tínhamos que ter o privado, piloto privado. Só 40 horas deu, fazia o resto lá dentro. Com o tempo, isso evoluiu e já se passou a ser exigido o piloto comercial, o teórico não, o multimotor, o teórico do linha aérea, então, e o voo por instrumentos. Então, o piloto já entrava na escola. Só me lembro nos anos, final da década de 80, né, início dos anos 90, já tinha que ter um preparo considerável para entrar na escola. E eu não sei bem em que ano, acho que 94, 95, a escola fechou. Não se sustentou. A Varig começou a entrar em crise, né? E resolveu cortar na carne e cortou a escola de pilotos. Foi uma pena, porque ela estava muito bem equipada. Teve um trabalho fantástico lá dos comandantes Neves, o próprio Comerlato, que era o diretor de operações, e o Ednei Og. Eles dotaram a Evaer do que tinha de melhor em termos de equipamento. Então, foi uma pena que a empresa fechou a escola, né? Mas eu entendo que era um período de dificuldade. O próprio presidente Fernando Pinto foi muito claro, né? Ele diz, olha, isso aqui é com dor no coração que eu estou cortando uma escola que foi criada pelo meu pai. O pai dele, o Lili Souza Pinto, tinha sido um dos criadores da Evaer. E ele, Fernando Pinto, diz, olha, vamos ter que cortar na carne, porque nós precisamos sinalizar ao mercado que estamos fazendo a nossa parte, né? Isso é outro capítulo aí, fim da live. Neste período que tu entrou, era Cessna 150, não tinha mais o PT-19. Isso, infelizmente não peguei PT-19, nem o Volti, né? PT-15, eu acho, PT-11. Eram já os Cessna 150, que logo em seguida foram trocados por Diplomata. o Diplomate, Socatá, francês, né? E quando eu depois voltei a Evaer como chefe da escola, em 1990, 91, 92, por aí, aí já estávamos muito bem equipados. Esse trabalho que eu citei aí do Comerlato, do Ednei, do Neves, já tinham colocado lá os Piper Arrow, com hélice de passo variável, trem retráctil, piloto automático, equipamento de navegação e tal. E o bimotor, onde era feito já o treinamento avançado, os Piper... Navajo. Qual era? Navajo. Não era Navajo. Piper Seneca, Piper Seneca, Seneca 3, também super bem equipados, e a joia da coroa, né, que era um simulador Jet Trainer. Foi uma ferramenta muito especial na transição do voo a pistão, a hélice para o jato. Então, como os alunos iam sair da escola em
90, 91, 92, daí em diante, direto para um jato, que era o que tinha, 737 ou 727, ele já tinha um bom treinamento em simulador de jato, Jet Trainer. Há Então foi uns, uma máquina com motion, inclusive, tinha 4 eixos e tinha movimento, né? Era uma há máquina uns espetacular. 3 anos atrás, 3 anos e meio, alguém informou a Varig Vive de que o Jet Training estava num lugar em desuso e que poderia ser adquirido. Aí estivemos lá, fizemos proposta para o proprietário. Ele inicialmente se motivou, depois começou a achar cada vez valor mais forte e até hoje está lá sem uso, não funciona, mas está sobre eixo. A parte estrutura está boa, né? Quer dizer, seria algo bom para nós colocar no memorial, mas quem sabe ainda em um outro momento que a gente estiver em outra fase, possamos adquiri-lo. É uma pena, né? Porque acho que ainda poderia, se bem com uma boa manutenção, ele ainda poderia estar formando pilotos aí, preparando a turma para o jato, né? Claro que hoje tem coisa um pouco mais moderna, mas esses jet trainers que eu tenho visto aí nos últimos anos são muito bons, mas não tem o motion, dá aquela sensação do voo real, né? As acelerações, desacelerações e curvas, né? É. Que ele tinha. Saiu da escola, foi voar DC-3, então tu faz parte do grupo dos que vão da gasolina DC-3 ao 777. É um grupo bem restrito atualmente. Pois é. Foi mais ou menos assim, né? Porque nós saímos da escola para o Avro. Fizemos o curso no Avro, que era um turbo-hélice inglês, né? Oxidale. E terminamos, ficamos aguardando o instrutor e nada de aparecer instrutor para entrar no voo em rota. Passaram-se lá 1 ou 2 meses. Aí veio a notícia que parte da nossa turma, que no caso pegou a mim também, iríamos para a base Porto Alegre voar DC-3, porque era a única base que ainda tinha DC-3 era a base Porto Alegre. Fazia os voos do interior, fazia um voo para Foz do Iguaçu e um cargueiro que subia pelo litoral, até Salvador, se não me engano. Nós iríamos para a base lá substituir os copilotos que eram antigos no DC-3, em Porto Alegre, iriam ser promovidos a comandante no Avro. Então, fomos lá para Porto Alegre, fizemos o curso de DC-3 rapidinho e nos mandaram para Porto Alegre. Começamos a instrução em rota lá, aí aquelas coisas comuns na aviação, né? Olha, agora não é mais isso, agora vocês vão voltar para o Avro. E eu sei lá quem é que ficou voando DC-3. Na verdade é que o DC-3 ia entrar em phase out. Quem é que te deu a instrução no Estava DC-3? terminando a existência dele na linha aérea da Varig. Aí, então não chegamos nem a terminar a instrução no DC-3, fizemos alguns voos aí. Eu para sentir o cheirinho da gasolina, né? E saudosa lembrança. E outra coisa, o cheiro do interior do avião era uma coisa muito especial. Aqueles aviões, eu não sei se eram os bancos de couro, talvez nem fossem de couro, não sei. Mas o avião tinha um cheiro especial mesmo. Tanto que me diziam, quando eu chegava em casa, puxa, você está com cheiro de avião. Bom, e isso era assim, marcante no DC-3. Mas aí voltamos para o São Paulo, fizemos outro curso de Avro, e aí fomos voar a Avro. E depois, na sequência, ainda o turbo-hélice da ponte aérea, o Fokker 27, né, FH-227 Irondelli. Dex, E lá recebemos. quem te deu a instrução do DC-3 e quem te deu a instrução no Avro? Mesmo curta do DC-3, mas quem foi? No DC-3 foi o comandante Edmar Cunha Pontes, companheirão, grande figura, voamos juntos depois em quase todos os aviões também. O Edmar do apelido Piranha? Piranha, Tenente Piranha, famoso Tenente Piranha. E Ah, no Avro eu tive o comandante João Batista e depois o Sérgio Melo, Antônio Sérgio Melo, Melinho, também de saudosa lembrança, memória. Aprendi muito com os dois. Com o Melo eu fiquei mais tempo até do que
porque o João Batista foi promovido por Eletra, então eu passei para o Melo e lá fizemos todo o resto do treinamento. E depois fomos para o... Aí, quando a Varig incorporou o FH227 da Paraense, a Paraense fechou e o Banco do Brasil ficou com o pepino na mão, né? Então, não sabia o que fazer com os aviões, acabou colocando na ponte aérea, avião da ponte aérea, mas operado pela Varig e com a manutenção prestada pela Varig. Mas como o avião não era da Varig, era do Banco do Brasil, na verdade, e a gente tinha que... não podia ter a Rosa dos Ventos nem escrito Varig. Então ele ficou um troço meio cafona, né? Com aquela lista azul do lado e a cauda branca, sem a Rosa dos Ventos, sem nada. E o que, por ser cafona, lhe valeu o apelido de Boco Moco, que era um personagem sim. da Isso. propaganda do Guaraná, se não me lembro, do Guaraná, que era um cara Boco cafona. Moco. Moco. Hoje todo mundo lembra daquele avião como sendo Boco Moco. Nele eu fiz o meu treinamento para comando e meus primeiros anos de comando foram lá, ponte aérea. Mas tu saiu comandante em qual avião? No Boco Moco, no Irondelli, saí comandante lá, quem me deu o treinamento foi o comandante Venturella. Nós fazíamos o treinamento em dupla, né? Eram 2 alunos, cada um fazia uma perna, era Rio São Paulo, Rio. E o Venturella dava a instrução alternada para mim e para o comandante Carneiro, que nos deixou naquele acidente lá em Abidjan 707. Sabe que o Ru falou muito bem. O Ru falou muito bem do Boco Moco, disse que gostou, foi uma experiência, que o avião era bom, mais veloz que o concorrente. Concordo com o Ru, sensacional, avião muito bom, robusto, bom de pilotar. Ele tinha uma característica que lhe permitia fazer descidas numa alta razão. Se você estava chegando dentro de uma terminal e estivesse alto, você acionava lá um switch que isolava o sistema de arreamento do trem do nariz e botava o trem embaixo. Então, o trem do nariz, que era mais vulnerável, ficava recolhido. E os trens principais baixavam, e aquilo dava um arrasto fantástico, uma razão de descida boçal, de alta, e tanto que, para ter uma ideia, quem conhece mais ou menos a área do Rio de Janeiro, olha o que a gente fazia com esse avião na área do Rio. Chegando de São Paulo, passava no Campo dos Afonsos, sobre o Campo dos Afonsos, na zona leste do Rio, né? Acho que é zona leste. Leste. O Campo dos Afonsos deve ficar a, sei lá, 15 milhas no máximo de Santos Dumont. Acho que não é mais que isso. Você passava Afonsos a 9.000 pés e o controle dizia, dá para pousar na 2.0, quer dizer, entrar com uma curva base pela direita. Santos Ou seja, Dumont, descer claro. direto para a reta final curta da pista 2.0. E a gente aceitava e dava. Utilizava esse sistema de drag brake, que baixava só o trem principal, tocava o nariz embaixo, ele afundava aquilo, a gente conseguia chegar, interceptar a final direto para 2.0, para o Açu, e pousar, passando Afonso a 9.000 pés. Eu duvido que tenha um outro avião que consiga fazer isso. Isso é o que eu mais me lembro. Assim, mas o avião era muito bom, ele tinha um sistema de ar-condicionado muito bom, com freon, funcionava mesmo, era bom. Tinha APU, era um aviãozinho interessante, bom de pilotar. Excelente, engraçado esses recursos. Esse é um aerodinâmico, de uma certa forma. Obviamente, exigia um item checklist de botar a chave na posição novamente para distender o trem do nariz. Claro. Quando interceptava a final, ligava aquela chave e aí a roda do nariz baixava. Aí já estava com 140 nós por aí, e era tranquilo. Mas o tempo de ponte aérea foi muito prazeroso também,
era um voo interessante, a gente aprende muito ali naquela rota. É. Dali, 737? 200? Ali, 737, porque tinha entrado uma turma grande de fora, já comandantes, né? Vieram pilotos da VASP, da Transbrasil, muitos da Força Aérea, porque estava faltando o comandante, os copilotos que estavam em condições, com o número de horas, certificado de, aliás, licença de PLA, não supririam a necessidade, não tinha gente suficiente para. Porque foi um período de muito crescimento, 72, 73, início de 74, parte do famoso milagre econômico do Brasil, então aquilo tudo cresceu muito. Nenhuma companhia conseguiu formar pilotos no número suficiente. Então a Varig abriu essa chamada para pessoas que viessem de fora já com a carteira de comandante. E os colocou direto no Eletra. Então, como eles então não perderam tempo voando bimotores, e nós, comandantes de FH227 ou de Avro, não perdemos tempo voando Eletra, nós bypassamos o Eletra. Então, nós ficamos, não me lembro agora o nome da expressão que se usava, mas ficávamos retidos no bimotor, sem ir para o Eletra. Quem foi para o Eletra foram os comandantes que vieram de fora, e nós, então, esperamos um tempo X para depois entrarmos na frente desses que vieram de fora, mas já no jato. Então, eles não precisaram perder tempo, mas passar pela formação inicial de bimotor, e nós não precisamos passar pelo Eletra. Então, passamos, ficamos no bimotor ganhando salário de Eletra, que foi muito justo, né? Porque abrimos mão da promoção para o Eletra. Então, teve um lado só, assim, que eu sinto, não ter voado o Eletra, que é um ícone. Hoje vejo que o Eletra é assim, a paixão de todo mundo que voou aquele avião. Então, fomos dali direto para o 737, eram aviões novos. O treinamento prático foi feito todo nos Estados Unidos, na Boeing, lá em Seattle. Então, lá a gente fez o simulador, o FTD, os simuladores e o voo local, porque na época o simulador ainda não tinha essas certificações que tem hoje, então precisava fazer um número X, um número grande de horas em voo real, no avião, voo local. Você simulava repetia aquelas emergências que tinha feito no simulador, para sair de lá com a carteira de piloto de 37. E isso foi interessante, porque como a gente voou muito naquela área lá, deu para conhecer bem, né, a fronteira ali com o Canadá, a fronteira com o Oregon, estado ao sul, e a gente fazia muito voo visual também. Operamos muito em Moses Lake, que era uma base já de B-52 desativada. Então lá tinha avião do mundo inteiro operando lá, inclusive o Concorde fazendo certificação para operação com gelo, né? Então era uma folia aquele treinamento lá em Moses Lake. E com isso a gente conheceu parte ali da Colômbia Britânica também, deu para passear bastante, tinha dias de folga, então deu para conhecer o estado de Washington. É lindo, né? Pena que chove muito, mas é uma região bonita. Lá com a carteira do 37. Trouxeram o avião? Alguns sim, alguns trouxeram aviões novos, né? Porque eu acho que a cada mês vinha um, a cada 2 meses, não sei. Então, logo tínhamos aqui já uma frota de 10 737, entrando nas linhas nacionais, e depois alguma coisa para o Paraguai, né? Assunção, Montevidéu, Buenos Aires, e foi onde o avião deu mais tempo voei, né? Eu fiquei 11 anos no 737. Caramba! E aí veio a época da estagnação, né? Então não teve promoção por muito tempo. Eu fiquei 11 anos lá voando breguinha, né? 737-200. Mas é um aviãozinho que todo mundo gostava, né?
O Riet diz, como diz o Dexheimer, um avião bom dava até para fazer umas peladas. É, eu não sei de onde que o Riet tirou isso, eu devo ter visto, claro. Mas dava para fazer mesmo. Eu me lembro em alguns locais lá somente aquelas rotas, né, do Rio São Francisco, do Rio Tocantins, a gente ia pousando, e em muitos lugares era pelada mesmo. Claro que a gente sempre entende que fez aquilo com segurança, né, sabendo o que estava fazendo, mas muitas vezes, se não desse uma cutucadinha ou uma curva mais apertada, né? E o avião era bom por isso, ele tinha o instrutor da Boeing falou lá, o 37 tinha um desempenho de carro esporte. Parecia que estava dirigindo uma Ferrari. Eu nunca dirigi uma Ferrari, mas imagina. Ele aceitava muito bem, era um avião muito bom de comando e com muita potência. Então, foi uma temporada muito boa lá no 737. Dali foi para o Airbus A300, início da primeira participação da Airbus no mercado internacional, digamos assim. Aí o próximo passo, né, seria Acho que lá atrás maior. atrás de ti ali, não é um Airbus que está lá em cima daquele armário lá? Tá, peraí, deixa eu ver, dá para... Onde é que tá? Está lá na... Ali, ó. identifiquei. 300. Ó. É uma maquete da Cruzeiro, né? Um A300 da Cruzeiro. Isso eu ganhei do meu amigo Mário Jorge, o pai do Mário Jorge, por muitos anos. O Mário Jorge foi comandante da Varig, né? Também morava em Indaiatuba, aqui, parceiro de simulador na Azul, e o pai dele, acho que ganhou essa maquete na Cruzeiro ainda, e ele me deu essa maquete, eu guardo com muito carinho, porque foi o meu primeiro widebody, o primeiro avião com FE, com mecânico de voo, então foi uma mudança grande. Assim, né? Aliás, a minha geração pegou muitas mudanças, né? A minha, que é a de vocês também, nós vamos juntos, todos vocês aí. E as nossas gerações pegaram essa transição maiúscula, que foi do avião a pistão, um DC-3, alguns voaram com Ver, outros chegaram a voar Curtiss. Eu tenho colegas de turma, de turma não, mas da turma anterior, que voaram Curtiss. Quem são? Quais são que voaram C-46, que eu não localizei nenhum? Olha, o Fernando Tibiriçá, eu sei que voou, tem histórias ótimas dele lá. O Denis, eu acho que chegou a voar também, e acho que o Alfredinho Daut, essa turma parece que voou Curtiss. Enfim, dali nós fomos avançando, né? Pegamos o motor a pistão, depois o turbo-hélice, o jato, os aviões de high bypass ratio, esses motores imensos, esses cataventos gigantes aí que temos hoje, né? Pegamos a transição do cabo de comando para o fly-by-wire, do avião de tamanho médio para o widebody, das turbinas que foram ficando cada vez mais potentes e mais silenciosas e mais econômicas, tornando viável a aviação de transporte de massa, né? Então a gente pegou muita novidade nos sistemas de navegação. Olha, eu cheguei a voar avião com ômega. O A300 tinha ômega, né? Doppler também? Tem gente que voa Loran, eu não tenho ideia. Já tentaram me explicar como é que funcionava o Loran, eu nunca consegui entender. Mas, tem gente que voa Loran, rádio faixa, gente DC-3 voou rádio faixa. Nós fazíamos muito procedimento por radiogoniometria, né? NDB, VOR. E de lá fomos evoluindo, depois veio o GPS inercial, então nós pegamos toda essa rica mudança de paradigmas, né, na aviação. Materiais, fuselagem de alumínio, hoje tem aviões de compostos, Kevlar, carbono, fibra de carbono. O 87 é um avião de plástico, né? Então a gente foi pegando tudo isso aí.
Já E um tem. grande salto que eu pessoalmente tive na carreira foi a ida para o Airbus, o A300, que era um avião elegante, chique, sofisticado, uma tecnologia espetacular, né? Então foi talvez o grande salto, né, da carreira. Começamos ali a fazer alguns voos internacionais para Montevidéu, Buenos Aires e Miami. Tinha o voo de Miami, que era muito cobiçado, porque não fazia direto, né? O avião não tinha autonomia para fazer direto São Paulo, Rio, ou Rio ou São Paulo, direto Miami. Mas tinham voos via Belém, via Caracas, Manaus. Então a gente chegava em Miami também. Merece destaque que é um Airbus, porém ele tem manche e ele tem mecânico de voo, né? Foi a primeira participação da Airbus nesse mercado. Ela nem tinha, então, até então, depois ela criou o sucesso que foi o 320, né? Que seria a empresa no ano 2000. Então, entre outras, onde estaria cada piloto? Foi um trabalho muito meticuloso e foi interessante, porque depois, relendo esse estudo, eu vi que, de fato, quase tudo, a esmagadora maioria dos parâmetros que constavam desse trabalho se concretizaram. O Enio Dexheimer, em 2000, vai estar voando um avião assim, assim, nas rotas tais, tais, e realmente foi o que aconteceu com a maioria do grupo, né? Bom, nesse plano tinha um avião mediano aí, não falo um avião de 150 lugares, mas se a Varig, como gostou de absorver o A300 da Cruzeiro, que aquilo primeiro parecia um abacaxi, né? Puxa, compramos uma Cruzeiro, agora vamos ter que ficar com esse avião aí. E deu muito certo, né? O avião é um avião fantástico. A Varig voltou a olhar, a Varig sempre foi uma cliente Boeing, voltou a olhar para a Europa. E o que a Airbus está fazendo aí de novo? E era o A310, que tinha uma pequena aleta na ponta da asa, né? Esse avião entrou no radar da Varig, ela começou a estudar e disse: tá aí, ó, é isso que nós queremos. Estava tudo certo. Bom, quem é que vai voar o A310? A turma que já conhece, está no A300. Então, a minha turma iria para o curso de A310. Aos 45 minutos do segundo tempo, isso aí virou mais ou menos o seguinte: a Boeing não queria perder o cliente, né? Porque era uma compra grande que viria aí. E a última hora, assim, quando estava para ser batido o martelo com o A310, a Boeing conseguiu colocar o 767. Então, foi cancelado aquele curso. Nós estávamos assim com previsão de, no mês tal, vamos para Toulouse fazer o curso do 310. Não foi o que aconteceu, o avião nunca veio em compensação o 767, e prestou um serviço espetacular dentro da empresa. Eu não voei esse avião, mas conheço alguma coisa, e os colegas que voaram falam muito bem dele. Então, e tanto que durou tanto tempo, 67. Se entrou em phase out na Varig, foi no final. Eu nem sei se chegou a entrar em phase out. 2006, por exemplo, quando a Varig encerrou as atividades. Foi um avião fantástico. E de lá a transição foi para o DC-10, que era um Airbus com 3 motores. A concepção de painel dele era muito parecida. Claro, o Airbus tem lá um sistema hidráulico todo diferente, o elétrico nem tanto, mas isso aí vocês falam melhor do que eu. Mas ele tinha. Eu me lembro que assim, a adaptação como piloto
foi muito fácil. Parecia que estava voando um A300 quando começamos na cabine DC-10. Foi uma transição bastante tranquila. E o outro avião fantástico. Sempre perguntam, né, para a gente qual foi o melhor avião que você voou. E o melhor avião, geralmente, é o que a gente está voando. Né? Sou de uma geração que não pegou avião ruim. Avião ruim, acho que na década de 60 já não estavam acabando os aviões ruins, se é que existiram. Né? Então, o, o que eu diria? Qual é o melhor avião que eu voei? Todos foram bons, não tem. O mais moderno foi o último, claro, o mais espetacular, o 777. Eu encerrei a carreira. Mas o DC-10 foi, digamos assim, onde eu fui mais feliz. Um avião que eu voei bastante tempo, fiquei conhecendo ele bem, os voos eram muito bons, deu para conhecer quase que o mundo inteiro voando DC-10, pernoites ótimos, né? Tinha ainda muito voo com pernoite de 2, às vezes até 3 dias inativos. Isso foi quase que um turismo. Né? E o avião era muito bom, o DC-10 gostoso de pilotar, muito dócil, né? Coisa que o MD-11 já era um pouco diferente. Então, o DC-10 não foi o melhor avião que eu voei, mas foi o avião onde eu me diverti mais, foi mais feliz. Talvez também pela idade que a gente tem, já está mais maduro, já sabe aproveitar melhor as coisas, né? Então, a gente às vezes tem saudades, não é de um avião, de uma casa, ou de uma temporada em algum lugar, é da idade que a gente tinha. Acho que ali a gente sempre associa muito a isso. Então, a minha vida no DC-10 foi espetacular. Dexheimer, a tua participação na Eva Air merece que tu faça um resumo para nós aí. Pois é, então, em 1989, fim de 89, o comandante Neves era o chefe da base Porto Alegre e acumulava as funções de diretor da escola, né, chefe da Evaer, na qual, como eu falei, ele, o Ednei e o Comelato estavam empregando um esforço grande para tornar uma escola modelo. E um dia o Neves me chamou lá eu estava morando em Porto Alegre, base fantasma, né? Chama base fantasma lá. E morava lá, apesar de ser base Guarulhos, e o Neves me chamou e disse assim, olha, eu preciso me integrar melhor com a garotada aí, tem muito piloto novo e eu gostaria de ter uma ligação com essa turma, não quer me ajudar nisso? Quem sabe tem que trabalhar aqui, servir de contato com essa turma. Eu achei uma boa oportunidade para crescer profissionalmente e aceitei o convite dele. Logo ficou claro que trabalho mesmo não era a chefia da base, era a escola. Lá tinha muita coisa ainda para ser feita e ia ser com as turmas que iriam entrar dali a meses, ia ficar uma atividade bem intensa lá. E foi o que aconteceu mesmo. Eu comecei a trabalhar como assistente do Neves lá, quando acho que por abril, maio de 90, o seu Hélio Smith, que era o presidente, faleceu, assumiu o Rubel Thomas e o Comerlato já estava de saída da diretoria de operações. Estavam estabelecendo lá um novo critério de escolha de diretor. Já vou explicar. O Neves saiu e ia entrar um novo diretor no lugar do Comerlato, né? Bom, a turma do Comerlato, do Neves, começou a limpar as gavetas, eu inclusive, vamos cair fora daqui. Foi escolhido para o novo diretor de operações, o comandante Nelson Guietti Correia, mediante um processo que era novo, era o Conselho de Administração fazia uma seleção prévia, não sei como isso, chegava lá no número X de nomes,
Bom, daqui desse grupo deve sair um novo diretor de operações. Deixava de ser a, aquela velha escolha pessoal. O presidente diz assim: eu quero de diretor de operações fulano e diretor de tráfego fulano. Não sei se nos outros setores teve algo parecido, mas a IATA já estava, e a ICAO estavam preconizando uma forma de. Peraí, diretor de operações é um cargo tão importante que tem que ser escolhido com um critério melhor do que, por exemplo, amizade. Tem diretor que foi convidado porque era amigo do presidente. Pode funcionar, pode não funcionar. Mas então o Nelson Guedes foi escolhido já dentro desse sistema, que eram entrevistas que o conselho de administração fazia, e assumiu. E como a diretoria toda anterior estava saindo, ele me convidou para ficar no lugar do comandante Neves. Então eu, de repente, estava lá, chefe da base e diretor da escola da Ivaer, Escola Varig Aeronáutica. Na verdade, chefe de departamento. A Ivaer era um departamento subordinado ao Rio de Janeiro, lá no Centro de Treinamento de Operações. Bom, aí, como eu já estava trabalhando lá na Ivaer um pouco mais de meio ano, como assistente, eu já só fui mudar de sala, né? Passei para uma sala maior e comecei a trabalhar um programa que já vinha sendo posto em prática. Então, isso foi um trabalho duro, assim, duro de intensidade, né? Muito prazeroso, mas trabalho pesado. Tinha que resolver muita coisa e montar muita coisa. Programas de treinamento, por exemplo. Será que a gente estava fazendo as coisas certas? Então, chegamos aí, eu e o engenheiro urbano, que era o chefe de treinamento de voo, fomos à Alemanha visitar a escola da Lufthansa, lá em Bremen, depois fomos visitar o centro de recrutamento da Lufthansa em Hamburgo, e depois uma passada pela Espanha para ver a Escola Nacional de Aviação, que era uma coisa estranha, porque ela fica em Salamanca, não sei se ainda existe, mas a Escola Nacional de Aviação da Espanha era um aeroporto fantástico, com instalações fantásticas, com uma frota enorme e todo equipamento, salas de aula espetaculares, muito avião, e não tinha avião, não tinha voo, ninguém voando, não tinha piloto. Eu fui para o diretor da escola lá, e ele disse, que aqui ninguém gosta de voar na Espanha, os caras querem ser outra coisa. Então, me caiu o queixo de ver que eles tinham algo tão fantástico que dava para fazer com aquela estrutura toda que a Espanha tinha lá, e ninguém queria ser piloto, voava um pouco, sei lá. Bom, mas o bom dessa viagem, eu fiz essa viagem na condição ainda de assistente do comandante Neves. E voltamos, fizemos o relatório lá, e o bom foi que a gente viu que, claro que guardadas as devidas proporções, tamanho da escola, número de prédios, funcionários, aviões, principalmente frota, não dava para comparar com a Lufthansa. Mas dentro do nosso tamanhinho ali, a gente estava fazendo nada diferente do que a Lufthansa fazia e certamente melhor do que a Espanha fazia. Então, foi gratificante ver, bom, nós estamos no caminho certo, dá para tocar esse programa aqui. E aí foi aquela loucura de a cada 3 meses entravam, não, a cada 4 meses entravam 40 alunos novos, né? De tudo que era perfil, de todo tipo. Então, teve problemas também, claro, de ter que de vez em quando acionar lá uma junta técnica, eventualmente uma junta disciplinar, mas foi um tempo muito prazeroso, a gente curtiu muito aquilo e fomos implantando e conseguimos, as turmas ficavam lá um pouco menos de um ano, né? E saíam bem, o feedback que a gente tinha da linha, lá dos instrutores de linha, dos checadores, era muito boa. Então, foi bom. E
claro que tudo tem seu tempo, depois eu saí do cargo e a própria direção do comandante Henriette foi trocada por outro, e o tempo vai ajeitando as coisas, né? Mas foi o, o sensacional que eu achei daquilo foi um projeto de transformar a Evaer numa mini empresa, uma pequena Varig. Então, a gente tinha tudo lá, tinha escala de voo, tinha coordenação, tinha manutenção, um corpo de mecânicos muito bom mesmo. E foi assim, deu para ver a diferença de 69 para 89, 90, 20, 21 anos, como aquilo mudou, como a escolinha de pilotos da Varig também acompanhou todo esse crescimento que a aviação teve nesse tempo. Tenho convicção que a gente entregou pilotos muito bons para a linha, né? Principalmente porque passavam ainda no final do curso pelo Jet Trainer. E ali, quem não desse de couro não avançava, não adiantava. O cara podia até ainda ir enganando, rolando ali no Piper Arrow, no Seneca, mas no Jet Trainer, ali, se não tivesse garrafa vazia para vender, não ia adiante. Foi bom, acho que a seleção também era muito bem feita, muito rigorosa. Hoje eu posso me lembrar bem de como era difícil, como dava trabalho, não só montar as provas da seleção, como o sigilo. Vocês devem imaginar o que tem de gente sempre querendo, mas o que vai cair mesmo na prova? Qual é o tema da redação? Sabe, pessoas assim, num grau de amizade grande, que entendem que. Porque há essa desconfiança, né? Esse país aqui não é muito sério. Então, se no processo tem algum furo, aí eu quero participar. Isso é uma coisa, infelizmente, é duro dizer isso, mas é uma coisa meio brasileira, né? O Stanislau Ponte Preta dizia, né? Ou foi o Milor Fernandes, talvez, não sei, dizia assim: ou nós todos nos locupletamos, ou restaure-se a moral. Peraí, vamos. Ou esse troço é sério, ou eu também quero uma boquinha. Então, e dava trabalho, sabe, para convencer pessoas de íntimas, amigos, colegas. Olha, não posso dar dica, isso aqui é sigiloso, isso aqui é um processo sério. Geralmente eles entendiam, mas sempre muitos tinham ainda aquela. Vinham com essa dúvida: peraí, será que não tem um jeitinho do meu filho, do meu sobrinho, do meu amigo conseguir uma vantagenzinha na seleção? Isso me marcou muito, sabe? Porque a gente imaginava que o país era assim, mas eu não esperava ouvir isso de certas pessoas, sabe? Esse tipo de cantada. Então dá trabalho, você tem que dizer para o cara: olha, isso aqui não é assim como você está pensando, não. Não, mas então quer dizer que filho de funcionário antigo não tem direito? Só em caso de empate. Em caso de empate, o sistema previa que o filho do funcionário tinha direito, mas não vai ganhar mais meio ponto. Pô, mas ele ficou só por meio ponto na prova de regulamentos, ou na prova de meteorologia, ele não passou por meio ponto. Pois é, devia ter estudado mais, devia ter tirado esse meio ponto, né? Então, sabe, o processo tem que ser não só justo, mas ele tem que parecer justo. Ó, é a polícia, patroa querendo saber onde é que tu anda. O, Eu o acho. comandante Scherer nos ajudou muito nisso. Ele era o meu chefe, ele era o diretor, o chefe do centro de treinamento, o superintendente de treinamento, e ele tinha uma postura muito firme também. Ele também teve que resistir, ouvir muita conversinha estranha assim de gente querendo favor, sabe? Isso então deu trabalho. Isso foi chato perceber que a coisa era assim. Mas felizmente deu para resistir e acho que as pessoas entenderam, né? Acabou, em pouco tempo acabou esse tipo de conversa.
Isso eu acho que não é só brasileiro, isso é latino. Latino é mais forte, né? Essa coisa de jeitinho, de próprio da... O que... Nós estamos chegando a uma hora de uma boa conversa. Como eu falei anteriormente, teremos que repetir um Dexheimer parte 2 para explorar todo o resto da parte da PUC, onde tu fez uma participação muito importante também, e contar... Claro, sempre à disposição. Vamos ver se da próxima vez eu consigo instalar a câmera aqui no meu notebook. Não sei o que houve. Já ficou ótimo. Mas foi um prazer conversar com vocês. Então, eu sei que tu está lançando um livro aí em breve, é isso? Sim, terminei essa semana. O livro está pronto. Agora vamos para a edição. Claro que dizem que é muito comum, né? Principalmente a primeira vez que você escreve um livro, terminar ele, chegar e dizer assim, agora deu, agora tá de bom tamanho. Não é que contou tudo, não, teria muito mais coisa para contar. Mas a ideia é um livro leve, assim, escrito com um pouco de humor, muito dentro do estilo que eu usava quando escrevia artigos na revista Contato, né, da Associação de Pilotos da Varig, e sempre, de um modo geral, me pareceu que tiveram boa aceitação. Foi até o que me levou a transformar muito daquilo em livro, né? Mas sempre fica essa dúvida quando você termina. Será que ficou bom mesmo? Eu tenho tido bons feedbacks assim, de colegas para quem eu mostro, e acho que pode sair coisa boa assim, mas sempre fica uma dúvida no final, mas será que podia contar mais um pouco? Então já tinham me dito, olha, tem uma hora que você tem que dizer, acabou, terminou. Termina o livro aqui, deu. Se deu certo, deu, se não deu, não deu, mas não adianta ficar esticando a corda, né? Então vamos ver, né? Acho que em breve teremos ele aí. A gente traz no programa, mostra aí o livro. A gente vai fazer historinha de aviação, conto nessa sequência que foi o programa hoje. Começo, um pouco da infância, da juventude, do esporte. Eu tenho lá histórias muito engraçadas do tempo de esporte, do basquete. Eu joguei muito basquete, jogo até hoje. Tem uma história, bom, depois a gente conta, muito engraçada. Até piloto vai gostar. Nem piloto pode não gostar de esporte, não gostar de basquete. Tem uma história lá que é muito engraçada. E a gente contou um pouco disso e depois foi seguindo avião por avião até minha última missão, que foi aí o simulador na Azul, né? Fiquei 10 anos encantado com a Azul, com a organização da empresa, com o acolhimento que eu e colegas da minha geração tivemos lá. Então, a Azul foi um encerramento de carreira muito, muito bonito para mim, muito prazeroso também. Então, vamos colocar a Varig Vive, um evento, alguma coisa desse tipo, para fazer o lançamento aqui no Sul. A gente programa aí uma situação em que tu vai fazer à noite ou à tarde o churrasco de autógrafo. Churrasco de autógrafo? Boa, gostei. Então, eu vou pedir para que o José Franzen dê a opinião final dele sobre a participação do Dexheimer, depois o Aguzoli para a gente encerrar. Então, retomando aqui o nosso conversa, o Dexheimer, a gente participa aqui, mais assistindo a essa conversa, as histórias e a participação de vocês, lembrando dos nossos bons tempos como colegas, como amigos, juntos em jornadas, né? O tempo que eu tive o prazer de trabalhar, voar com o Dexheimer, com os teus meninos também, que sempre foram ótimos profissionais, colegas, seguiram muito bem o exemplo e a tua carreira, e eu agradecer a participação mais uma vez e convidar naturalmente para uma próxima oportunidade, porque não parou por aqui, esse foi só um aperitivo do que a gente pode conversar de coisas tão boas na aviação. Hein? Obrigado, Dex. Vai, Aguzoli. Obrigado. Comandante Dexheimer,
Como sempre, uma honra e um prazer reencontrar o senhor. Espero que em breve possamos fazer uma outra live aqui para ouvir mais um pouco das suas histórias, ver o senhor contar um pouquinho mais sobre a história da PUC também, que deixou essa lacuna, mas tenho certeza que no próximo encontro teremos mais boas histórias para reservar a sua presença. Muito obrigado, comandante. Seja sempre bem-vindo a bordo e esperamos a sua visita em breve. Um forte abraço, comandante. Relembrar essas coisas todas é muito bom. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês aí, está sensacional. Quero agradecer imensamente a tua participação. Espero que esteja conosco aí por mais 15 ou 20 anos próximo, escrevendo livros, contando essas boas histórias, participações que, com profissionalismo, tornaram a empresa Aviação Aérea Rio Grandense do tamanho que era, graças a pessoas como você. E essa é a nossa intenção no podcast, é deixar isso registrado para que todas as pessoas saibam que isso aconteceu, que tinha uma empresa de esporte que fazia um investimento desse tipo em treinamento e coisa do tipo. Muito obrigado, fique bem, saúde sempre. Lembrando sempre aos nossos ouvintes e espectadores que dê seu like, compartilhe e divulgue nosso trabalho. E clique no sininho para receber nossas informações. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos no próximo Varig Vive. Abraço, Dex. Abraço.